Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje vamos dar continuidade a essa parte de progressão geométrica, as PGs, com esse quinto tópico aqui, limite da soma da PG infinita, tá bom? Bom, antes da gente trabalhar com a fórmula, que é essa daqui de baixo, tá? Mostrar como faz as contas aí, eu quero mostrar um pouco a ideia desse limite da soma da PG infinita a partir desses exemplos que eu estou colocando aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Pegando esse exemplo A aqui, ó, eu tenho aqui uma PG, né? No caso é uma PG em que o primeiro termo é igual a 3 e a razão é igual a 2, tá certo? Está sempre multiplicando por 2, né? Ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24 e assim por diante. Então, está sempre aqui multiplicando por 2. Então, é uma PG de razão igual a 2. Tudo bem? Bom, se a gente pegar essa PG aqui, ó, e começar a somar os valores, mas não só esses que estão na tela aqui, somar todos os valores, tá? O que vai acabar acontecendo? Bom, você observa que nesse caso aqui está sempre aumentando, não é isso? E se está sempre aumentando e você vai somar todos, a gente vai olhar e pensar, bom, isso aqui vai ser uma coisa infinita, né? E aqui no caso, infinito positivo, tudo bem? Então, nessa situação aqui, né, dessa PG aqui da letra A, é isso que ia acabar acontecendo, tudo bem? Olhando aqui para a letra B, vai acontecer algo parecido, porque eu tenho aqui, ó, menos 4, menos 8, menos 16, menos 32, menos 64. A gente percebe que, assim como na letra A, aqui na letra B, a razão também é igual a 2, né? Porque, ó, menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. E assim por diante, né? Então, quer dizer, as razões são iguais, só que aqui é positivo e aqui é negativo, né? E aí a gente percebe que se a gente quiser somar os valores dessa PG, e volto a dizer, não só esses que estão aparecendo aqui na tela, tá? Todos os valores dessa PG, o que a gente acaba percebendo é que fica cada vez menor, ó, menos 4, menos 8, menos 16, menos 32, né? Quer dizer, imagina que você está somando dívidas, né? Devo 4, devo 8, devo 16, devo 32, devo 64. Quer dizer, você vai juntando, isso aqui também vai ser uma coisa infinita, só que vai ser um infinito negativo, né? Então, na letra A é um infinito positivo e na letra B um infinito negativo, tá certo? Então, na hora que você bate o olho nessas duas PGs aqui, o que você percebe é que se você for somar, vai acabar acontecendo isso, né? Ou infinito positivo ou infinito negativo. É o que vai acabar acontecendo. Tudo bem? Só que isso nem sempre acontece, tá certo? E aí é o que eu quero mostrar para vocês nessas letras C e D, tá bom? Quando eu pego aqui essa letra C, eu tenho aqui uma PG, né? Ó, 8, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, né? Ou seja, nesse caso aqui é uma PG em que a razão é igual a meio, tá certo? Por que meio? Porque eu estou dividindo por 2, tá? Lembra que dividir por 2 ou multiplicar por meio é a mesma coisa, por isso que a razão aqui é igual a meio, tá? Ó, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E assim vai, né? Então, ó, essa razão aqui é igual a meio, tá certo? Essa PG, tudo bem? Como a razão aqui é igual a meio, ou seja, é uma razão que ela vai estar entre menos 1 e 1, né? Porque meio, né, 0,5, está entre menos 1 e 1. E toda vez que isso acontecer, toda vez que a sua razão ela estiver entre menos 1 e 1, o que você vai perceber é que a sua sequência, a sua PG, ela vai tender para um valor, ela vai convergir para um valor. E esse valor vai ser igual a 0. Porque pode perceber, ó, aqui ó, meio, 1 quarto, 1 oitavo, está cada vez diminuindo mais, não está? E não está tendendo para ser 0? Não é isso? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, se eu for somar, a gente vai perceber que vai ficar diferente da letra A e da letra B. Tá? O resultado não vai para mais infinito ou menos infinito, tá bom? Na letra D, mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, ó, 1 terço, 1 nono, 1 27avos, 1 81avos e por aí vai, né? Então a gente percebe também que aqui, ó, é uma PG, tá? A razão é 1 terço,
tá certo? E aí, olhando para essa PG de razão 1/3, eu percebo também que ó, aqui está diminuindo, diminuindo, diminuindo e cada vez tendendo para zero, né? Convergindo para o zero, tá certo? Então, nesses dois casos aqui, na hora que a gente calcular a soma, a gente vai chegar numa coisa diferente, que é da letra A e da letra B, e aí sim a gente vai utilizar essa formulinha aqui, tá bom? Bom, só antes da gente fazer os cálculos, tá? Inclusive eu vou calcular as 4 situações aqui, para vocês perceberem que na letra A e na letra B vai ficar uma coisa até esquisita, tá? Utilizando a fórmula aqui, e na letra C e na letra D não, aí fica o que tem que ser mesmo, tá certo? Só antes, ó, vamos entender o porquê que a fórmula é essa daqui. Bom, a fórmula é essa daqui porque a gente parte da fórmula que a gente utilizou na aula anterior, que é a soma dos n primeiros termos de uma PG, tá certo? Então, ó, coloquei a fórmula aqui, só que aí o que acontece? Como eu tinha falado, né? Quando você pegar a razão, lembrando que a razão é o Q aqui, tá? A letra Q. Quando eu pego a razão e essa razão ela estiver entre menos 1 e 1, ou seja, for 0, alguma coisa, tanto positivo quanto negativo, se eu pegar esse 0, alguma coisa e elevar a um número muito grande, esse número tende a zero, tá? E aí como ficaria zero aqui, ó, quando eu faço 1 menos 0 é 1. E aí se eu fizer 1 vezes A1, fica o próprio A1. Ou seja, essa parte aqui do parênteses, na parte de cima, né, no numerador, ela acaba desaparecendo e sobra só esse pedacinho aqui. Tá bom? Então, eu gosto de lembrar desse jeito aqui, da soma dos n primeiros termos de uma PG, porque ajuda a lembrar esse caso aqui, que é da PG infinita. Beleza? Bom, então, vamos dar uma olhada em como que calcula, tá? Como que utiliza essa fórmula aqui, nesses 4 casos. Beleza? Então, vamos lá. Bom, coloquei aqui a nossa colinha, né? Coloquei a fórmula aqui para a gente poder lembrar e também coloquei essa relação, né? Que a razão tem que estar entre menos 1 e 1, tá bom? Então, vamos lá, vamos calcular aqui os 4 exemplos, tá certo? Ó, na letra A e na letra B vai ficar uma coisa realmente estranha, tá? Então, ó, tem aqui a PG novamente, né? E vou olhar para a fórmula e começar a substituir aqui, tá? Então, ó, a fórmula é, né? A soma dos infinitos termos vai ser A1. Quem que é o A1 nesse caso? É o 3, né? Então, coloca aqui, ó, 3, tá? Aí é dividido por 1 menos a razão. Bom, no caso, como a razão aqui é igual a 2, então fica 1 menos 2, tá? Troquei a razão por 2. Tudo bem? Aí, quando você faz 1 menos 2, isso é igual a menos 1, tá certo? E quando eu divido 3 por menos 1, ó, 3 dividido por 1, 3, mais com menos ficando o menos, tá certo? Aí você olha e pensa, não, espera aí, eu estou somando vários valores positivos, isso aqui só aumenta e no final o resultado está dando menos 3? Aí você fala, não, não faz sentido, isso aqui é um absurdo, tá certo? Então perceba, nesse caso aqui da letra A, não faz sentido você usar essa fórmula aqui, tá certo? E perceba, né? Quanto que era a razão aqui? Não era 2? Olha aqui, ó, faz parte desse intervalo? Não faz, né? Tem que estar entre menos 1 e 1. Como a razão é igual a 2, não vai dar certo mesmo. Tudo bem? Ó, a letra B é a mesma coisa, né? Então é a mesma sequência que a gente tinha visto na tela anterior, tá bom? E aí, fazendo as trocas, ó, o A1 é o primeiro valor, que é o menos 4, né? Então fica aqui, ó, menos 4. Aí é dividido por 1 menos a razão, né? Mais uma vez, ó, a razão nesse caso é igual a 2, né? Então fica 1 menos 2, que é a razão, tá bom? Aí fazendo as contas, ó, 1 menos 2, menos 1. Aí 4 dividido por 1, 4. E menos com menos fica mais. E aí mais uma vez, né? Você tem um monte de dívida. Estou devendo 4, estou devendo 8, estou devendo 16, estou devendo 32, estou devendo 64. Quer dizer, você está devendo um monte. E aí você junta esse monte de dívida e no final ainda está sobrando 4 para você? Aí você fala, não faz sentido. Tá? Isso aqui é uma coisa absurda. Tá? Então é um absurdo colocar isso daqui, tudo bem? E mais uma vez, percebam, quanto que era a razão aqui? No caso era 2, né? Tá nesse intervalo aqui? Não tá, então não faz sentido usar essa fórmula nesse caso aqui. Tudo bem? Bom, agora vamos para as letras C e D, que aí sim faz sentido, tá? Então, ó, mais uma vez, né, a sequência é a mesma da tela anterior, né? O 8, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto e 1 oitavo, tá bom? E vamos substituir, ó. O A1, primeiro valor, é 8, né? Então põe aqui, ó, 8, tá certo?
Aí é dividido por 1 menos a razão, tá certo? Então fica 1 menos a razão, que no caso é meio, tá? Mais uma vez falando, tá? Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio, tá? Por isso que a razão aqui no caso é meio, tá bom? Aí fazendo a conta, ó, 1 menos meio dá meio, tá bom? E aí quando você faz 8 dividido por meio, isso é igual a 16, beleza? Aliás, na hora de fazer a conta aqui, se quiser pensar em chocolate, pensa que você tem 8 barras de chocolate e cada uma delas você vai dividir bem na metade, tá? Com quantos pedacinhos você vai ficar no final? Com 16, né? Tá? Então é uma forma de você fazer a conta pensando em algo do seu dia a dia, tá bom? Então, ó, nesse caso, se eu somasse todos os valores, ou seja, a soma infinita, né, esse símbolo aqui do infinito, tá? A soma infinita, né, quer dizer, todos os valores dessa PG aqui, quanto que daria o resultado? Daria 16. Beleza? Ó, na letra D, vamos fazer a mesma coisa. Ó. 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 e por aí vai, né? Então, fazendo a substituição, ó, eu tenho aqui o A1, é o primeiro valor, que é 1/3. Então, põe aqui, tá? Aí, 1 menos a razão. Então, é 1 menos a razão, que é 1/3, tá bom? Aliás, lembrando, para você chegar na razão, você pode pegar, né, um valor e dividir pelo seu anterior, tá certo? Ou se você quiser pensar nesse caso, ó, olha só para a parte de baixo, para o denominador. Não é 3, 9, 27, 81? Não é isso? Não está multiplicando por 3, ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, na parte de baixo, você coloca 3, tá? E na de cima, né, tudo 1, ó. 1, 1, 1, 1. Ou seja, você está multiplicando por 1, né? 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Então, você põe 1 aqui em cima, tá? Tudo bem? Bom, aí fazendo a conta, ó, 1 menos 1/3, isso é igual a 2/3. E quando eu divido 1/3 por 2/3, isso dá quanto? Isso dá meio, tá certo? Então, nesse caso aqui, se eu somar todos os valores, não só esses 4 que estão aparecendo aqui, tá? Se eu somar todos os valores dessa PG, a soma dos infinitos termos, tá? Mais uma vez aqui o símbolo do infinito, tá? A soma dos infinitos termos, isso aqui vai dar meio nessa PG aqui. Beleza? Bom, só antes da gente fechar, caso você tenha dificuldade em trabalhar com frações, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link com vídeo aula sobre frações, tá? Então, se você quiser fazer uma revisão sobre fração, aí você dá uma olhadinha e entende bem como fazer essa parte aqui com divisões e também subtrações de frações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!